Fala galera, tudo bem com vocês, pessoal? Bora para mais uma aulinha gravada hoje, mais aulinha importante sobre o nosso conteúdo chave agora, que é o tal do equilíbrio químico, tá certo? Então, o que nós estamos aprendendo é equilíbrio químico. Beleza? Bom, pessoal, sobre equilíbrio químico, o que nós vimos na aula passada é como escrever a constante de equilíbrio. Hoje eu vou mostrar um pouquinho como calcular a constante de equilíbrio, tá certo? Então, por exemplo, imaginem que nós tenhamos uma reação que tenha atingido o equilíbrio químico e essa reação que atingiu o equilíbrio químico, eu tenho os seguintes dados. Então, vou colocar aqui, ó, no equilíbrio químico. Então, vou colocar 1 atm de H2, vou fazer diferente, no equilíbrio químico. Então, aqui, olha que fera isso. Pronto. No equilíbrio químico, nós temos, deixa eu só, 1 atm de H2, temos também 2 atms de N2 e temos 2 atms de NH3, tá certo? Então, vamos calcular a constante de equilíbrio para essa reação. Qual reação? H2 mais N2, vou colocar os estados aqui que são extremamente importantes, em equilíbrio com NH3. Lembrando que esta equação ela não está balanceada, então precisamos fazer o balanceamento. Eu tenho 2 nitrogênios aqui, aqui eu só tenho 1, coloco um 2 aqui e 1 aqui. Pronto. Hidrogênio, temos 6 desse lado e aqui só temos 2, então colocamos um 3 aqui. Beleza? Agora vamos escrever aí a nossa constante de equilíbrio. Como está relacionada à pressão, então eu vou chamar ela de Kp, tá? Porque está relacionada à pressão. Kp vai ser produtos, então pressão de NH3 elevado ao quadrado, dividido pela pressão de H2 elevado ao cubo, vezes a pressão de N2 elevado a 1. Professor, preciso colocar esse 1? Não, não precisa, pode ficar tranquilo. Então, eu vou jogar para cá e vamos resolver aqui para achar o valor da constante. Kp é o valor de NH3. Então, pressão de NH3 está aqui, ó, 2 elevado ao quadrado, dividido por pressão de H2, 1 elevado ao cubo, vezes a pressão de N2, que é 2 elevado a 1. Então, Kp, 2 ao quadrado é 4, 1 ao cubo é 1, 2 elevado a 1 é 2. Então, temos 4 dividido por 2. O valor da nossa constante é, então, 2. Pronto. Só isso. De boa, tranquilo, sem problemas. Pessoal, por mais que equilíbrio eu julgue ser um conteúdo assim, não tão elementar e não tão simples, não tão fácil, ok? Ele é um conteúdo que você só tem 2 tipos de exercício. Ou a reação está no equilíbrio químico, ou ela vai atingir o equilíbrio químico, tá certo? Esse tipo de exercício que eu fiz aqui com vocês, né, de exemplo, ele é para um tipo de reação que está no equilíbrio químico. Então, ele é mais simples de ser resolvido. Por que mais simples? Porque o que você precisa saber? Você precisa saber que a constante de equilíbrio é expressa pela concentração ou pressão dos produtos dividido pela concentração ou pressão dos reagentes. E que basta você elevar essas concentrações ou pressões aos seus respectivos coeficientes estequiométricos que você consegue calcular. Beleza? Simples, simples. Ela vai te dar o valor e você vai calcular. Outro tipo de exemplo que a gente poderia ter ainda dentro dessa forma de cálculo. Ele poderia te dar o valor da constante
e pedir a concentração ou a pressão de H2 no equilíbrio. Você vai ter todas as variáveis e só vai faltar uma, que você vai conseguir calcular, assim como nós fizemos. Então, esse é o tipo mais simples de exercício que nós temos, tá? E é o que eu diria que menos aparece no vestibular. Por quê? Porque, como eu disse, ele é mais simples. E o vestibular gosta um pouco de complicar as coisas, tá certo? Então, show de bola, tá? Esse é um dos tipos. Qual que é o outro tipo? O outro tipo é quando ainda não atingiu-se o equilíbrio químico, tá certo? Então, deixa eu colocar uma aba nova aqui. Vamos salvar essa imagem. Quando ainda não atingiu o equilíbrio químico. Então, por exemplo, né, eu vou pegar uma reação aqui. Eu não vou usar a mesma reação, senão vai ser muito difícil a gente fazer esse cálculo. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar assim, ó, vou até escrever um exercício. Então, um sistema inicial com 2 ATM de iodo gasoso e 1 ATM de hidrogênio gasoso. Atinge o equilíbrio com uma constante igual a 4. Pronto. Lembrando que a constante ela não tem unidade, tá certo? Beleza. Quais as pressões parciais de todos os componentes quando o equilíbrio é atingido? Então essa é a pergunta. Beleza. Já posso aumentar a fonte aqui. Vou jogar para cá. Aumentar um pouco. Pronto, acho que dá para todo mundo enxergar. E está aqui um exercício de exemplo. Um sistema inicial com 2 atm de iodo gasoso, 1 atm de hidrogênio gasoso atinge... Nossa, e agora? Como que eu faço para editar aqui? Que eu coloquei atinge. Espera aí que eu vou conseguir, pessoal. Atinge não, né? Atinge. Atinge o equilíbrio. Com uma constante igual a 4. Quais as pressões parciais de todos os componentes quando o equilíbrio é atingido? Também errei ali na hora de escrever rápido equilíbrio. Não tem problema. Tá bom. Tá, deixa assim mesmo, não tem problema não. Então, como que nós vamos fazer esse tipo de exercício? Prestem muita atenção nessa parte, que esse é o assunto principal da nossa aula hoje, tá? Que é entender qual que é a forma que mais aparece os exercícios de equilíbrio na UEM e como que eu consigo resolver esse tipo de exercício de uma única forma, para todos. E é isso que eu vou explicar para vocês. Para isso, o primeiro passo é escrever a reação. Então, geralmente a UEM te dá a reação, tá? Nesse caso, eu tenho iodo gasoso, I2 gasoso, que reage com H2 gasoso e forma 2 de HI gasoso, iodeto de hidrogênio. Pronto. Então é isso que eu tenho. Essa é a minha reação, beleza? Pessoal, para resolver esse tipo de exercício, nós vamos dividir a nossa resolução em 3 partes. A primeira parte dela vai ser a parte inicial, tá? O que é inicial? Inicial é o que o exercício te dá. Então, olha só, quais são os dois tipos de exercício? Primeiro, a reação já está em equilíbrio e segundo, ele vai te dar um sistema inicial e vai pedir quando o equilíbrio for atingido, né? Qual vai ser a concentração ali daqueles componentes, beleza? Então, bora lá. Bom, inicialmente eu tenho o quê? Eu tenho uma determinada quantidade de iodo, são 2 ATMs. Tá aqui, ó, 2 ATMs. De H2 eu tenho 1 ATM. Então isso é o que eu tenho no início, o exercício vai me fornecer. Galera, se ele não te dá uma quantidade de produtos, significa que a reação não aconteceu e que ele não adicionou os produtos. Então no início, no tempo zero, antes que tudo aconteça, né, quando não havia nada, não havia, inclusive,
produtos. Então, eu tenho 0 de produtos no sistema inicial. Professor, sempre vai ser 0? Na maioria dos casos. Quando não vai ser 0? Quando aqui no começo ele fala assim, ó, colocamos iodo, colocamos hidrogênio e colocamos HI no sistema. Quando atingir o equilíbrio, quanto que tem de cada um? Beleza, tem como a gente calcular ainda, tá? Então, é isso daqui. Segunda etapa vai ser a nossa variação. Então, vou chamar de variação. O que acontece com os reagentes conforme o tempo passa? Conforme a reação acontece, conforme o tempo passa, a reação vai acontecendo, a concentração ou a pressão dos reagentes, ela diminui. Então, eu vou diminuir desse valor aqui de 2. Quanto que eu vou diminuir? Não faço a mínima ideia, tá? Então, eu vou chamar de x, beleza? É importante que o valor de x, o x, ele tenha o mesmo número que o coeficiente estequiométrico que você está usando. Por exemplo, aqui é 1, então vai diminuir menos 1x. Se aqui é 1 para 1, então desse outro cara também vai diminuir a mesma quantidade de pressão, 1 para 1, tá? X e x. Já lá nos produtos, pessoal, a pressão ela aumenta conforme o tempo passa. Por quê? Porque os reagentes reagem e formam produtos. Então, a pressão aqui vai ser maior. Maior quanto? Eu não falei que aqui diminui x? Então, aqui vai aumentar x também. Só que o coeficiente não é 2. Então, ó, eu vou usar esse coeficiente. Vai aumentar 2x. Por quê? Porque se eu consumir 1 mol de 2, eu formo 2 mols de HI. Então, se eu consumo 1x de 2, eu vou formar 2x de HI. Então, essa é a montagem básica que nós vamos fazer para a maioria dos exercícios desse tipo aqui. A última etapa, então, vai ser o nosso equilíbrio químico. Então, eu vou chamar de EQ. No equilíbrio químico, eu vou somar tudo que eu tenho aqui. Então, ó, vai ficar 2 menos x, 1 menos x, e aqui 0 mais 2x, que dá 2x. Pronto. Esse valor aqui, ó, é o que me interessa. Por quê? Porque essas são as quantidades deles no equilíbrio químico. Então, opa, errei aqui. Isso. Essa quantidade aqui está relacionada à quantidade de HI no equilíbrio químico. Esta quantidade está relacionada à quantidade de H2 no equilíbrio químico e essa quantidade está relacionada à quantidade de HI no equilíbrio químico. Então, é isso que me interessa. Na hora, então, de eu montar a minha reação de equilíbrio, eu vou fazer o seguinte, ó. A constante de equilíbrio relacionada à pressão, porque é em ATM, vai ser produto. Quem que é produto? Ó, produto é HI. Então, eu vou fazer assim, ó, pressão de HI elevado ao quadrado. Boa. Dividido por pressão de I2. Pressão de I2 elevado a 1, que eu nem preciso colocar, vezes a pressão de H2 elevado também a 1. Show de bola. Quais são os dados que eu tenho para substituir ali? Eu tenho todos os dados. Por quê? Olha só, o valor do Kp, eu vou jogar aqui agora, tá? O valor do Kp, o exercício me dá. Ele diz que é 4. Então, ó, 4, que é igual. Pressão de HI. Opa, eu tenho o valor da pressão de HI? Tenho, ó, é esse valor aqui, ó, 2x. Então, 2x elevado ao quadrado. Dividido por pressão de 2. A pressão de 2 é 2 menos x vezes 1 menos x. Certo? Agora virou matemática. Então, eu vou resolver isso daqui matematicamente. Eu vou fazer o seguinte, ó, 4, que é igual. 2x ao quadrado é 4x quadrado. Dividido por... Aqui eu faço a distributiva. Dá 2 menos 2x menos x mais x quadrado. Certo? Então, é isso que eu tenho. O que eu vou fazer aqui? Agora eu vou ter que pegar tudo que está aqui embaixo e multiplicar por 4, né? Para passar tudo lá para cima.
Então, vai ficar 2 vezes 4 dá 8. Aqui, menos 2x menos 4 dá menos 8x. Menos x vezes 4 dá menos 4x. E aqui dá mais 4x quadrado, que vai dar igual a 4x quadrado. Show de bola. Então, vamos fazer aqui agora. Ó. Eu consigo cortar, ainda bem, né? Consigo cortar x quadrado com x quadrado, show de bola, e me sobra o quê? Ó, 8 menos 8x com menos 4x vai dar menos 12x. Então, menos 12x. O 8 que está positivo eu passo para o outro lado negativo. Pronto. Agora eu multiplico tudo por menos 1, certo? E vai ficar como? Ó, x que é igual a 8 sobre 12. Galera, 8 sobre 12 vai dar quanto? Eu vou usar a calculadora, né? 0,67. Então, esse é o valor do x. Beleza? Tranquilidade? Achamos aí o valor do x. Então, o que significa isso? Agora eu vou pegar a nossa borrachinha aqui e vou apagar um pedacinho aqui do nosso rabisco. Pronto. E vou substituir os valores aqui, ó. 2 menos x, o x é 0,67. Vai dar 1, vou fazer aqui de uma cor bem chamativa. 33 ATM. Aqui, 0,33 ATM. E aqui, 2 vezes aquilo ali vai dar 4, vai 1, 3, 1,34 ATM. Pronto. Então, eu tenho os valores das pressões, né? Não são concentrações, no meu equilíbrio químico. Esse é o outro tipo de exercício que pode aparecer. Então, só tem duas formas. Daquele jeito que é o jeito mais simples, só jogo os valores. E do outro jeito que eu vou precisar sempre relacionar aqui início, variação e equilíbrio. Só que a gente vai fazer tanto exercício assim, mais tanto, que vai ficar assim mecânico para vocês, tá? Mas primeiro é preciso que vocês entendam como que isso funciona, tá certo? Esse tipo de exemplo que eu coloquei nos deu uma equação de primeiro grau, tá? Raramente isso acontece, geralmente a gente vai chegar numa equação de segundo grau. Para uma equação de segundo grau, nós temos duas soluções possíveis, x' e x'. Qual que nós vamos utilizar? Primeiro, o valor positivo, porque se um x for positivo e o outro for negativo, nós descartamos o negativo, tá certo? Se por acaso os dois valores de x forem positivos, aí nós vamos ter que fazer uma análise. Por exemplo, vamos supor que eu tenho um valor de x aqui que seja 3 e o outro que seja 0,5. Qual que eu vou usar? Se eu colocasse o valor de 3 aqui no lugar do x, seria 2 menos 3. Significando o seguinte, olha, inicialmente eu tinha 2 ATM, só que eu consumi 3. Opa, isso não é possível, porque eu não tinha tudo isso de pressão para ser consumido. Então, eu vou ter que usar o valor menor, de 0,5. Mas eu vou fazer outro exemplo com isso, tá certo? Então, eu queria mostrar para vocês, nessa aula de hoje, como que a gente faz, tá? Para resolver o exercício quando é nessa outra perspectiva, que não é tão simples como aquele, mas que vai nos ajudar se a gente conseguir estabelecer uma relaçãozinha entre essas três etapas, sempre nós conseguimos resolver os exercícios que não estão no equilíbrio químico. Beleza? De boa? Eu vou fazer mais esses exercícios com vocês nas aulas ao vivo, tá? Ó, o sentido da reação é o seguinte. Imagina que você vai analisar uma reação em um determinado momento, você tem esse poder, o exercício te dê essas informações, fala, olha, uma reação em dado momento tem tais concentrações de reagentes e produtos. Sabendo que a constante de equilíbrio é tal, essa reação está ou não está no equilíbrio? E se ela não está, para onde que ela está indo? Produtos formando reagentes ou reagentes formando produtos, já que a reação é reversível? Aí que é interessante, pessoal.
existe uma forma da gente descobrir isso, pelo sentido da reação, que nós vamos chamar ele de Q. O Q nós damos o nome de quociente, tá? Quociente. Como que a gente calcula o Q? Esse Q aqui, ele tem a mesma equação que a constante de equilíbrio. Produtos sobre reagentes. Tem gente que gosta de decorar as coisas aqui. Eu vou tentar explicar para vocês de uma maneira lógica dentro da matemática, que é mais fácil a gente entender, já que isso daqui é matemática. O seguinte, ó. Imaginem que se eles têm essa mesma equação, tanto o Q quanto a constante, eu vou ter o seguinte, ó. Quando o Q tiver um valor igual da minha constante de equilíbrio, tem um significado. A minha reação está em equilíbrio. O equilíbrio foi atingido. Equilíbrio. Ok? O equilíbrio foi atingido. Só que eu tenho duas outras relações que eu posso estabelecer. Quais são? Quando o Q ele é menor que a constante de equilíbrio, então eu faço lá os cálculos, né? E o valor de Q é menor que o valor da constante, depois eu vou resolver um exercício com vocês também. E quando o Q ele é maior que a constante de equilíbrio, então eu tenho essas outras duas relações. Pessoal, vamos entender uma coisa matemática aqui. Olha só. O Q é expresso, assim como a constante de equilíbrio, por produtos sobre reagentes. Então, o que a reação vai buscar, no final das contas, é isso daqui, ó. Tentar atingir o quê? Essa igualdade, certo? As duas. Então, elas vão para o sentido de Q ser igual a constante. Isso é o que vai acontecer naturalmente. Pergunta para vocês agora, olha só. Se o Q é menor que a constante, então para ele chegar a ser igual a constante, o valor do Q tem que aumentar. Vocês concordam? Ó, nesse caso aqui, o Q é menor que a constante de equilíbrio, então tem que aumentar o valor, beleza? Para eles ficarem iguais. Vamos olhar a nossa equação. Não são produtos por reagentes? Para que eu consiga aumentar o valor numérico aqui do Q, o que tem que aumentar? Produto ou reagente? Se eu aumentar o numerador, esse valor aumenta. Se eu aumentar o denominador, esse valor diminui. Então, os reagentes são inversamente proporcionais à constante aqui, tá certo? Isso significa que quando o Q ele tem um valor menor que a constante, o valor dele tem que aumentar para se igualar à constante e então atingir o equilíbrio químico. Para isso, a reação ela vai para o sentido dos produtos. Ou seja, ela está formando produtos. Os reagentes formam produtos. Mas vamos supor outro caso. Eu tenho adicionado lá em um sistema produtos, reagentes, tudo misturado, como gases, por exemplo. E quando eu calculo o valor do meu quociente, eu tenho que o valor de Q é maior que o da constante. A tendência natural é que esse valor diminua. Aqui está a minha constante, aqui está o Q. Então, a tendência natural é que o valor diminua até encontrar a minha constante. E aí a reação entra em equilíbrio, as concentrações permanecem constantes, ok? Então, quando Q maior que K, o valor do Q tem que diminuir. Como que eu diminuo o valor do Q? Aumentando produtos ou aumentando os reagentes? Olha só. Para diminuir o valor de Q, eu tenho que aumentar a concentração dos reagentes. Com isso, a minha reação vai se deslocar para o sentido dos reagentes. Outra forma de falar isso é que a gente expressa as reações químicas como reagente que forma produto. Ou seja, os reagentes estão na esquerda e os produtos estão na direita. Então, eu posso dizer também que a minha reação está indo para a direita aqui em cima, para os produtos. Enquanto que aqui embaixo eu posso dizer que eu escrevi reagentes. Reagentes. Então, aqui eu posso dizer que a minha reação está indo para a esquerda, tá certo?
no sentido contrário. Ou seja, no sentido dos reagentes. Se o meu Q é maior que K, ele tem que diminuir. Para diminuir, a minha reação vai para o sentido dos reagentes. Se o K é maior que Q, então o Q tem que aumentar. Então a minha reação vai para o sentido dos produtos. E quando eles se igualam, significa que eu tenho a minha constante de equilíbrio. Tudo bem? Na nossa próxima aula, que vai ser ao vivo, eu vou resolver só exercícios com vocês. Então, um exercício sobre sentido da reação e outro exercício, pelo menos 2, sobre a aplicação do equilíbrio, que foi o que eu fiz agora há pouco. Tá certo? Galera, espero ansiosamente vocês aí pela nossa aula, né? Pelo Teams. Eu acho que vai ser bem legal vocês podendo falar, a gente não vai ter mais aquele delay e estou ansioso quanto a isso. Beleza? Galera, um grande abraço, fiquem com Deus. Até sexta-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fui!